Vamos então criar o nosso projeto. Eu estou a utilizar o Unity Hub, a versão 3, beta 2. Eu vou aqui à parte dos projetos, vou a New Project. Aqui devo escolher qual é que é o tipo de projeto que eu vou criar. Portanto, eu vou usar o projeto, vou criar um projeto 3D Core, vou usar o pipeline built-in para fazer o render, portanto, do próprio Unity. Existem estas duas novas versões de projetos que permitem ter um render pipeline personalizado, mas que implicam alguns conhecimentos mais aprofundados, e como nós estamos a fazer um projeto inicial, vamos utilizar a versão core do pipeline de render do próprio Unity. Aqui eu vou escolher a versão do Unity. Podem usar uma versão qualquer, eu vou usar a versão 2019.4, porque é uma versão que é estável e não tem, portanto não é tão pesada, digamos assim, como as outras versões, nomeadamente a 2020 e a 2021. Vou dar aqui o nome ao meu projeto. Vou clicar em Create Project e agora o Unity vai começar a fazer o seu trabalho de gerar o projeto novo. Portanto, já está a abrir. Já posso minimizar isto. E agora é só uma questão de esperarmos um bocadinho enquanto o projeto é gerado. Portanto, nós vamos começar por ver o ambiente de trabalho do próprio Unity. Vamos começar por perceber quais são a maneira como nós nos podemos movimentar. Portanto, vamos ver como é que nós nos movemos no mundo, na nossa cena, como é que nós colocamos novos objetos, que o Unity normalmente chama de Game Objects, como é que adicionamos componentes, como é que removemos componentes. Vamos ver os erros mais ou menos comuns que as pessoas que estão a começar a usar o Unity cometem. Vamos ver como é que podemos importar novos elementos para o nosso projeto, nomeadamente através da Unity Asset Store. Quem foi para a versão 2020 ou 2021, essa parte é diferente. E depois vamos ver também como é que podemos utilizar alguns componentes, algumas ferramentas que não existiam, ou que eram extras e agora são built-in no Unity, como o Pro Builder, que nos permitem fazer modelos de protótipos de jogos, para nós começarmos a testar as nossas ideias, e a partir daí podermos, se calhar, testar se uma ideia que nós temos na cabeça é válida ou não, se é divertida ou não, e se de facto faz sentido fazermos um jogo e investirmos o tempo que é necessário para fazer um jogo. Vamos ver também como é que importamos objetos ou elementos áudio, elementos visuais, como é que criamos código, que vai ser a parte, se calhar, onde nós depois vamos ter que nos dedicar algum mais tempo na parte do código. Vamos programar em C#. Já aqui está então o projeto que nós criamos aberto. Para começar, eu gostava de vos mostrar como é que um projeto do Unity é composto. Portanto, o ambiente do Unity tem aqui um botão, aqui em cima diz Layout, é o canto superior direito do ecrã, digamos assim, em que vocês podem escolher diferente tipo de layout. Tem vários tipos e depois tem a possibilidade de vocês criarem o vosso próprio layout e depois guardar para esse layout para posteriormente. Portanto, muitas pessoas usam um layout deste género, ou dividido em 4, ou então o default. Eu uso o default, mas não uso com algumas personalizações, digamos assim. Primeiro, eu gosto de pôr o project aqui nesta barra lateral, coloco o console aqui em cima, porque nós nem sempre precisamos do console. E para vocês fazerem isto, basta clicarem na etiquetazinha que vocês têm nesta janela e arrastar. Vocês também podem, se quiser, se tiverem vários ecrãs, podem ter a janela solta e
colocar noutro ecrã, no segundo ecrã à parte, algumas destas janelas. Depois, aqui no Project, eu prefiro ter isto com uma coluna, portanto vou aqui, ponho um layout com uma coluna. Vocês podem ter duas colunas. Se tiverem duas colunas, tem aqui em baixo este botão se vocês quiserem ver os ícones maiores ou mais pequenos. Então, eu vou pôr isto em uma coluna. Depois, em relação ainda ao ambiente aqui do Unity, nós temos aqui este botãozinho que é o que faz, nós vamos utilizar para pôr o nosso jogo a correr, portanto é o que faz o play no nosso jogo. E depois temos este aqui que põe o jogo em pausa e este aqui que faz avançar uma frame quando o jogo está em pausa. Depois aqui temos o Inspector. Eu vou tirar daqui a minha cara. Temos aqui o Inspector. O Inspector mostra-nos as propriedades do objeto que nós tivemos selecionados. E nós selecionamos objetos ou através da hierarquia, que é esta janela aqui, ou então clicando diretamente em cima do objeto aqui na janela da cena. Portanto, tudo com o botão esquerdo. Portanto, a hierarquia é tudo aquilo que nós temos numa cena. Uma cena, vocês podem imaginar uma cena como sendo um nível do nosso jogo. Portanto, nós vamos a criar um jogo, uma cena será um nível que nós vamos ter no nosso jogo. Então, quando nós clicamos num objeto, vocês podem ver que o Unity aqui assinala onde é que ele está, no espaço. Se vocês não o conseguirem ver, podem clicar duas vezes ou clicar uma vez e carregar depois na tecla F que ele faz o focus. Se vocês na cena quiserem rodar a cena, botão direito, podem rodar. O botão do meio do rato faz zoom. Também podem utilizar as teclas WASD, desde que vocês tenham a carregar com o botão direito. Então, começam a carregar com o botão direito, ficam a carregar e depois podem usar o WASD para se mover a vossa câmera, o vosso ponto de vista, digamos assim, não é mover a câmera, o ponto de vista no vosso jogo. Portanto, além do separador da cena, temos o separador game. O separador game é aquilo que o player vai ver quando começar a jogar o nosso jogo. Portanto, neste momento o nosso jogo não tem nada, só tem aquilo que se chama a Skybox, que é este fundo que nós estamos aqui a ver. Voltando aqui à hierarquia, quando nós criámos este projeto, ele deu-nos uma sample scene, que é uma cena inicial, digamos assim, e esta sample scene só tem a main camera. Todas as nossas cenas devem ter uma main camera, podem ter mais, mas devem ter uma main camera. A main camera é o ponto de vista do player, é aquilo que vai ser, é dali que vai ser feito o render da nossa cena. E depois também temos uma luz, uma directional light. Esta luz é do tipo directional. O que é que isto quer dizer? Na prática ela representa o sol. Portanto, ela representa a iluminação do sol na nossa cena. Então, quando nós clicamos num destes objetos da hierarquia, vocês podem ver aqui no Inspector diferentes componentes. Portanto, no Unity cada objeto, cada game object do Unity pode ter vários componentes. Há um componente que existe sempre nos game objects, que é o transform, que é este aqui em cima. Portanto, a transform indica a posição no mundo daquele objeto, indica a rotação também daquele objeto no mundo e indica a escala dele no mundo. Portanto, esta é a informação base que existe em todos os game objects. Além disso, podem ter um nome, que é este que aparece aqui em cima. Os nomes não têm que ser únicos, vocês vão ver que podem existir nomes repetidos. Vocês podem alterar o nome clicando aqui e escrevendo o nome que vocês quiserem, ou podem, se quiserem, clicar aqui e depois alterar aqui. Tanto faz de um lado como do outro. Ao lado aqui do nome, nós temos duas checkboxes. Esta do lado esquerdo indica se o objeto está ativo ou não. Portanto, aqui ele neste momento está a indicar que ele está ativo. Eu posso desativar e depois, se eu for aqui ao separador do game, ele diz que eu não tenho nenhuma câmera ativa na cena e por isso não há nada para desenhar. Portanto, é aqui que nós ativamos e desativamos os nossos game objects. Um game object que está desativado não é bem como se ele não existisse no mundo, porque ele pode estar desativado, mas o código associado a determinadas funções ainda pode ser executado, nomeadamente triggers. Depois vamos ver isso mais à frente. Mas vocês para já podem imaginar que um objeto está desativado é como se ele não existisse no mundo. Portanto, ele não vai colidir, não vai interagir. Tem algumas exceções, depois vamos ver especificamente o que é que elas fazem. E depois há aqui outro checkbox, que é esta aqui do lado direito, que é static.
O que é isto do static? O static é um objeto que nós indicamos, quando ativamos ali aquela checkbox, nós indicamos ao Unity que ele não vai mudar de sítio. É um objeto estático no mundo. Por exemplo, o chão ou uma parede que não é possível destruir, em que não é possível mover. Portanto, isso são objetos estáticos. Porque é que isto é importante para o Unity? Por um lado, porque permite que ele faça otimização do render daquele objeto. Portanto, ele sabe que ele vai estar sempre naquele sítio e por isso é possível ele fazer determinadas otimizações, como por exemplo cálculos de iluminação, como por exemplo também o occlusion, ou seja, detectar se um objeto está visível ou não. O Unity faz cálculos para otimizar se um objeto não estiver visível e para não o desenhar, portanto, para não enviar para a placa gráfica. Mas também é importante quando nós vamos fazer o pathfinding, portanto, quando nós estivermos a fazer cálculos vão permitir deslocar objetos no nosso cenário e mover-se inteligentemente pelo nosso cenário, nós também precisamos indicar quais são a parte do nosso cenário que não muda, para esses cálculos estarem pré-preparados e assim o objeto vai se mover com menos overhead, portanto, com menos sobrecarga para o nosso processador. Como vocês podem ver, como eu andei a fazer alterações aqui, o Unity pôs ali um asteriscozinho, que é o mesmo que aparece ali em cima, que indica que a minha cena foi alterada e ainda não foi gravada. Portanto, para gravarem a cena, vocês podem fazer Ctrl S, ou podem vir aqui a File e fazer o Save, normalmente. Se quiserem fazer uma cópia de uma cena, podem fazer o Save As e fazem uma cópia daquela cena, ou então podem vir aqui ao Projeto e fazem botão direito. Normalmente existe aqui, em alguns não existe, não existe o duplicate, pelo visto na cena não existe, então está aqui no edit duplicate. Ele cria uma cópia, um duplicado da vossa cena. Pode ser útil quando nós temos uma cena e queremos fazer, por exemplo, um nível, queremos fazer outro nível parecido com aquele, ou a base é a mesma, então podemos simplesmente duplicá-lo. Pronto, o projeto é tudo aquilo que pode fazer parte do nosso jogo. Portanto, todos os elementos que vocês querem que possivelmente venham a fazer parte do vosso jogo, eles têm que estar no projeto. Modelos 3D, ficheiros de som, código, tudo aquilo que vocês possivelmente vão utilizar. Não tem que usar tudo o que lá está, mas aquilo que vocês querem usar tem que estar no project. Por isso, não é aconselhável que apaguem coisas do project que já colocaram em cena. Para mudar de cena, vocês basta fazerem duplo clique. Eu vou clicar aqui 2 vezes na cena 1 e agora já estou ali na cena 1. Eu vou, por exemplo, agora aqui adicionar qualquer coisa na minha sample scene 1. Eu vou-lhe mudar o nome, até vou-lhe chamar teste 1, por exemplo. Pronto, ele diz que mudou o nome, quero fazer o reload, vou fazer o reload, sim senhora, estou ali na teste 1. Vocês podem sempre ter a certeza que estão, em que cena é que vocês estão, porque o nome aparece ali e aparece ali. Vocês podem ter várias cenas carregadas ao mesmo tempo no editor do Unity. Basta vocês fazerem botão direito, Open Scene Additive, ele vai ficar com várias cenas carregadas ao mesmo tempo. Eu normalmente não gosto, porque isto subcarrega muito o computador e não uso essa funcionalidade. Então, se nós quisermos adicionar elementos aqui à nossa cena, vamos aqui ao botãozinho do mais, ou clicamos com o botão direito, ou vamos ali a Game Object, é tudo a mesma coisa. Portanto, aqui no mais, vocês podem criar um objeto vazio. Vão ver, ele ficou ali. Não tem nada, a única coisa que ele tem é transform. Eu vou mudar aqui o nome para vazio. E agora, olhando aqui para a transform, o que é que nós temos? Portanto, ele ficou na posição X0, Y3 e Z0. Portanto, se vocês olharem aqui para este gizmozinho, este elemento gráfico, vocês podem ver que o X é o eixo para a esquerda e para a direita, o Y é para cima e para baixo. Atenção que no Blender o Y é a profundidade, que é o caso do Z. Aqui o Z é a profundidade, ou seja, para a frente e para trás. Portanto, no Blender o Y e o Z estão trocados. O Z é muito importante porque o Z indica para que lado é que o nosso objeto está virado, para a frente. Portanto, a setinha azul ali indica a parte da frente do meu objeto. Porque é que isto é importante? Porque quando nós estamos a fazer código, por vezes eu vou querer dizer que anda para a frente. Vou dizer o objeto anda para a frente. E o para a frente não é sempre o mesmo Z. Ou seja, se eu chegar aqui e rodar, por exemplo, vou rodar aqui no Y em 45 graus. Então vocês podem ver que agora o Z está virado para aqui.
O facto de eu poder dizer anda para a frente facilita muito os cálculos, que eu não tenho que estar a ver qual é o ângulo e depois fazer cálculos de como é que eu vou movimentá-lo para a frente. O Unity já tem isso tudo preparado para nós. Mas esta setinha azul é muito importante. Da mesma maneira que o Z é para a frente, também o X é para a direita ou para a esquerda. Portanto, e depois nós também podemos utilizar no código essa designação para a direita ou para a frente, ou para a esquerda. Já agora, alguns de vocês podem ter rodado ali com 45 graus, mas o Y poderá não estar assim, mas poderá estar exatamente como está aquele ali em cima. Quando é que isso acontece? Quando vocês aqui neste botão, em vez de dizer local, diz global. Então eu vou clicar ali e agora diz global, ou seja, neste momento eu tenho o editor do Unity a mostrar a rotação do objeto que está selecionado, não dele próprio, mas a rotação do mundo, a rotação global do mundo. Normalmente eu utilizo sempre o local, que é para eu saber para onde é que o meu objeto está virado. Da mesma maneira que existe este botão aqui, que indica o ponto pivô do meu objeto, ou então o centro do objeto. O que é o ponto pivô do objeto? É o ponto a que se refere este x, y e z da posição aqui. Então se eu tiver, por exemplo, um cubo, eu agora vou adicionar aqui um cubo, vou aqui a 3D Object, vou pôr Cube. Pronto. Agora vocês podem ver que o meu cubo, vou rodar aqui a posição dele com o botão direito e fazer zoom com a rodinha do meio. Portanto, o meu ponto pivô do meu cubo é aquele ponto ali no meio, ou seja, quando eu digo que o meu objeto tem 0, 3, 0, eu estou-me a referir ao ponto central dele. Em alguns objetos, o ponto pivô não é necessariamente o centro. Pode ser, por exemplo, um vértice, ou, por exemplo, nos modelos tridimensionais que às vezes nós fazemos de personagens, é os pés dele. Portanto, aqui também é importante que vocês verifiquem se vocês estão a ver o ponto pivô do objeto ou se estão a ver o centro do objeto. Para nós rodarmos e alterarmos a posição dos nossos objetos. Portanto, há bocadinho vocês viram que eu rodei aqui o vazio, chegando ali escrevendo 45, mas vocês podem fazer de outra maneira. Vocês podem pôr o rato aqui em cima destes labelzinhos. Portanto, se vocês colocarem o rato em cima do X, do Y ou do Z, estão a ver, aparece aquelas setinhas assim para o lado. E aqui, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que se eu clicar e arrastar, enquanto estiver a clicar, eu estou a rodar o meu objeto. Portanto, estou a alterar aquele valor. Portanto, isto é uma maneira mais fina de eu poder definir a rotação ou a posição, porque isto funciona também para as posições, do meu objeto, sem ter que escrever os valores que quero utilizar. Portanto, usando diretamente o rato. Por vezes as pessoas perguntam-me o que é que estes valores significam. No Unity as unidades de medida é o metro. Portanto, quando vocês aqui têm a posição 0, 3, 0, quer dizer que do centro do mundo, do ponto 0, 0, 0 no mundo, este objeto está 0 na distância x, ou seja, está exatamente sobre o x na posição central do mundo, está 3 metros para cima, portanto, em vez do ponto 0, 0 estar em baixo, ele está a 3 metros para cima, e no z também está a 0 metros. Okay? A escala não é em metros, é a escala em função da dimensão original do objeto. Portanto, quando nós importamos um objeto para o Unity, seja ele um cubo, seja o que for, ele tem uma escala do programa que foi utilizado para o fazer. Seja ele o Blender, seja outro programa qualquer. E então aqui nós estamos a dizer que queremos que ele esteja, se tiver tudo a uns, ele vai estar na escala original. Se nós quisermos que ele esteja a metade do tamanho da escala original, podemos pôr 0.5, 0.5, 0.5. Ou então se quisermos o dobro, pomos números superiores a 1 para aumentar o tamanho dele, nomeadamente o dobro será 2. Portanto, aqui a escala não é em metros, é em função do tamanho original. Quando vocês por vezes andam aqui a alterar os valores e já não sabemos muito bem que valores é que queremos, ou quando às vezes inserimos um objeto e não sabemos onde é que ele foi parar, eu costumo fazer isto. Venho aqui estes 3 botõezinhos e faço reset. Portanto, o reset o que é que faz? Põe isto tudo a 0 e põe a escala a 1. E assim é mais fácil eu encontrar um objeto porque eu sei que ele está no centro do meu universo tridimensional, está no centro do mundo 3D. Não sei se há bocadinho repararam, quando eu cliquei aqui na main camera apareceu aqui embaixo um quadradinho que está aqui. E isto mostra a visão da câmera, ou seja, mostra o que o jogador vai ver quando eu clico aqui no game.
E como vocês podem ver, o jogador já está a ver o meu cubo, aquele cubo que nós colocámos ali. O que é que tem um cubo, ou o que é que terá a maior parte dos game objects? Portanto, há bocadinho tínhamos um vazio que não tinha nada, que só tinha a transform. Neste caso, o cubo já tem mais qualquer coisa. Tem a componente visível, portanto, tem aquilo que faz com que apareça um cubo na nossa cena. E o que é que isso faz, o que é que faz aparecer o cubo? Primeiro, a mesh que ele está a utilizar. Uma mesh não é mais do que os pontos, ou seja, os vértices, as arestas e as faces que aquele objeto tem. Portanto, o mundo 3D é tudo feito com vértices, arestas e faces. Portanto, vocês podem vir aqui e pôr isto em um wireframe e vocês veem que na realidade aquele objeto é isto. São triângulos que vocês podem ver aqui que estão separados, aqui nestas linhas, e depois são triângulos que são compostos e que fazem as faces. E que depois é aplicado um material. Nós já vamos ver o que é esta história do material. Então, a mesh indica qual é que é a geometria do meu objeto. Portanto, se vocês clicarem aqui neste botãozinho, tem uma circunferência com um pintinho lá no meio, vai-vos aparecer uma janela que vos permite selecionar outros elementos que vocês podem substituir aquele ali. Portanto, neste caso, estas são as meshes que já têm, que fazem parte do próprio Unity. São aquilo que o Unity chama as primitivas. Portanto, eu posso substituir a mesh do cubo por uma cápsula e passo a ter uma cápsula. Ou posso substituir a mesh por um cilindro e passo a ter um cilindro. Portanto, isto são tudo primitivas. Quando vocês importarem para aqui objetos 3D, vão-vos aparecer aqui as meshes dos objetos 3D que vocês importarem. Tudo isto está guardado na pasta do project. Tudo fica aqui guardado no project. Para além da mesh, se nós tivéssemos só a mesh não chegava, porque nós estávamos a dizer qual é que era a geometria do nosso objeto, mas não lhe mandávamos desenhar. Este componente Mesh Renderer é que faz com que a mesh seja desenhada. Portanto, se eu desativar aqui, vocês vão ver que ela desaparece. Ou seja, eu desativei a componente visível do meu GameObject, que ele desapareceu. Portanto, o Mesh Renderer é o componente do Unity que vai desenhar o meu elemento 3D. Neste caso, o que é que este Mesh Renderer tem? Olha, tem um material que nós vamos usar para o desenhar. Nós vamos ver o que é esta história dos materiais. Tem a indicação se ele faz sombras ou não. Para vocês verem isto, eu vou adicionar aqui um plano. E agora vou posicionar o plano por baixo do meu cubo. Eu não sei se vocês conseguem ver. Sim, vê-se melhor. Estão ali a ver a sombra. Portanto, se eu for aqui ao cubo e disser que não faz sombras, já não faz sombra. Portanto, existem por vezes alguns elementos 3D que vocês podem querer que eles não façam sombra. Ou porque são invisíveis ou porque são transparentes, e então nós podemos desativar aqui as sombras. Já agora as sombras é um dos componentes que normalmente implica um peso muito grande quando o jogo está a correr, se nós tivermos muitos elementos com sombras, especialmente sombras dinâmicas. Também podemos dizer se ele recebe ou não sombras, ou seja, eu posso, por exemplo, aqui no plano, dizer que o plano não recebe sombras, e então já não aparece cá a sombra do meu cubo. Depois há aqui a parte do Global Illumination. Nós depois vamos ver, vamos ter uma secção da nossa formação sobre a iluminação, depois eu falo mais em pormenor sobre isto. Global Illumination é o mecanismo que o Unity tem para calcular a iluminação global da nossa cena, utilizando técnicas de otimização, em que tenta fazer uma mistura entre a iluminação dinâmica, ou seja, luzes que mudam e que vão apagando e vão acendendo, e luzes que são estáticas e que existem sempre. Depois temos aqui uma componente, também vamos falar, que são as Light Probes, que permitem-nos dar um aspecto muito mais engraçado ao nosso jogo e fazer com que as luzes reflitam sobre outros objetos. Por exemplo, se eu tiver aqui um objeto azul em baixo, esse azul vai se refletir neste cubo através das Light Probes. E por fim temos aqui aquilo que é o componente físico do nosso cubo, que é o Box Collider. Tudo que sejam componentes que digam Collider é a parte física do nosso elemento. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Se eu não colocasse este Box Collider, ou se eu desativar aqui, outro objeto que exista no mundo não vai conseguir colidir com este cubo, vai atravessá-lo. É como se ele fosse um fantasma e fosse atravessado pelo outro objeto. Portanto, o Box Collider é aquilo que vai dizer o motor de física do Unity: atenção que isto é um objeto rígido, atenção que isto é um objeto que com os outros vão ter que colidir, e as dimensões desse collider são definidas por umas linhas verdes, que não sei se vocês conseguem ver, mas estão aqui.
e que vocês podem editar ou alterar através deste botão. Portanto, aparecem aqui assim estes pontinhos e vocês podem dizer assim, não, ele é de um tamanho, mas ele só vai colidir se o outro chegar muito perto dele. Por exemplo, assim, o outro só vai colidir quando chega a esta parte visível, mas quando chega ali aquele cubozinho. Ou então vocês podem manipular diretamente esses valores também aqui. E já agora também existe um componente de física para os nossos colliders. O que é o componente de física? É a indicação de que se este objeto é, por exemplo, um bloco de cimento ou se é um bloco de borracha. Porque se ele for um bloco de borracha, ele vai saltar, ele vai ter elasticidade e vai ter fricção, por exemplo, para ver se ele é gelo, se desliza ou não. Portanto, estes componentes de física nós também vamos abordá-los, servem precisamente para isso. Vamos voltar só um bocadinho atrás. Aqui estava o material, o default material. O que é esta história de material? É isto que vocês veem aqui em baixo. Portanto, para um objeto ser desenhado no mundo, ele tem que ter um material que vai ser aplicado. O material que vai ser aplicado indica qual é que é o aspecto com que as faces que ele tem vão ser desenhadas. E para isso o Unity tem estes componentes que são os materiais que, para quem já andou na programação, sabe que isto são pequenos programas, são os shaders, são pequenos programas que vão ser executados diretamente na placa gráfica e que têm diferentes regras como aquilo vai ser desenhado, como aquele objeto vai ser desenhado. Nós podemos criar materiais para substituir este default material. Este default material, porque é um material por defeito, por omissão, ou seja, é aquele que é atribuído quando nós não atribuímos nenhum, ele não é editável. Portanto, o Unity não me permite alterá-lo. Nós depois vamos já ver também isso. Vamos só experimentar aqui executar o nosso jogo. Vamos aqui ao play e vamos fazer executar. E vocês vão ver que não acontece nada. Pronto, temos ali o nosso cubo, temos o plano por baixo e temos a sombra e não acontece nada. Portanto, porquê é que não acontece nada? Neste momento o jogo está a correr, só que nós não temos scripts que indicam o comportamento que nós queremos. Portanto, neste momento, tudo aquilo que está a acontecer aqui são os componentes do Unity que estão a fazer funcionar, estão a fazer acontecer. Além disso, o nosso cubo, apesar de ser um elemento que tem um collider, ele não tem aquilo que chama um rigid body. Um rigid body é um componente que vocês vão ver que é muito importante, porque é aquilo que faz com que os componentes, ou melhor, os game objects, tenham que respeitar as regras da física. Portanto, como ele não tem esse rigid body, ele fica a pairar no ar e não cai. Como é que nós adicionamos componentes, novos componentes a um objeto que nós já temos? Vocês veem aqui em baixo este Add Component, ou então aqui no menuzinho Component, e depois vocês têm os diferentes componentes que vocês querem. Eu costumo utilizar este aqui e depois pesquiso. Então eu vou-lhe atribuir o Rigid Body, estão a ver aquilo ali, não é 2D, atenção, o Unity também permite fazer jogos 2D, mas nós não estamos numa formação 2D, vamos fazer um jogo 3D, portanto nunca vamos utilizar estes 2D, vamos usar sempre o 3D. Nós depois vamos explorar em mais detalhe o Rigid Body, mas vocês podem ver já que existe a propriedade que é a massa, portanto é aquilo que vulgarmente nós chamamos o peso daquele objeto. O drag é a resistência ao movimento, portanto se o objeto tem resistência ao movimento ele vai parando, vai perdendo força, vai perdendo momento. Se não tiver ele pode andar até ao infinito, por exemplo se fosse um cubo de gelo a resistência é muito baixa. E este aqui é a resistência à rotação. O Angular Drag é a resistência à rotação. Ou seja, se ele começar a rodar, neste caso a resistência, como não é zero, a mais tarde ou mais cedo vai parar. Depois há aqui duas checkboxes que são muito importantes. Esta se usa a gravidade ou não. Ou seja, se ele está suscetível à gravidade. Portanto, se ele estiver selecionado, ele vai sofrer a força da gravidade e vai ser empurrado para baixo. Ou se é kinematic. Um objeto que é kinematic é um objeto que temos que ser nós, vai ser o nosso código a controlá-lo e não o motor de física do Unity. Portanto, para já não vamos mexer em nada e vamos só executar para ver o que é que acontece de diferente. Portanto, se nós executarmos agora, vão ver que o cubo caiu. Portanto, eu agora até posso fazer uma coisa, que é chegar aqui à cena, levantá-lo e ele volta a cair. Estão a ver? Enquanto o jogo estiver a correr, eu posso vir ao separador da cena e até posso fazer outra coisa. Posso pegar aqui nesta janela e pôr aqui ao lado e ver o que estou a alterar. Estão a ver? Olhem, eu pego no cubo e ele cai. Porquê? Porque tem um rigid body.
Agora vou desativar a gravidade aqui no Rigid Body. Eu ainda não parei o jogo está sempre a correr. Pego nele e agora já não cai. Portanto, enquanto o Unity está a executar no meu jogo, eu posso fazer alterações aos componentes, posso manipulá-los para testar, posso pôr em pausa e ver o que é que acontece. Mas há uma regra, que é as alterações que eu faço enquanto o jogo está a correr, perdem-se quando eu o paro. Portanto, se eu parar, viram que eu tinha o Use Gravity, não estava selecionado quando o jogo estava a correr, mas como no início ele estava selecionado antes de eu executar, ele voltou a estar selecionado. Portanto, sempre que nós queremos fazer alterações ao nosso jogo, temos de ter atenção se não estamos em modo de execução, porque se estivermos em modo de execução, todas as alterações que nós fazemos perdem-se. Portanto, é importante termos atenção a esse pormenor. E porquê é que o cubo está a colidir com o plano? Porque o plano tem um Mesh Collider. Se eu desativar o Mesh Collider, olhem o que é que acontece. Eu vou pôr o cubo aqui mais para cima, desculpem lá, quero apanhar aqui o cubo para dar tempo para nós vermos. Vou executar. Portanto, desativei o Mesh Collider do plano e agora o que é que há de acontecer? O cubo atravessa o plano, portanto não colide. Porquê? Porque neste momento o plano é como se não tivesse uma componente física, portanto ele não colide com nada. Dois objetos para colidirem um com o outro no Unity têm que ter Mesh Collider, os dois, e um deles, pelo menos um deles, tem que ter Rigid Body. Se não tiverem Rigid Body, só tiverem o Mesh Collider, e se nós estivermos a manipulá-los por código, eles não vão colidir. Porquê? Porque o Rigid Body é que diz ao Unity que este objeto faz parte do motor de física, por isso tens que estar com atenção a ele e ver o que é que se passa com ele. Porque vai ser o Unity que vai detectar as colisões e vai fazer com que o comportamento das colisões seja o mais realista possível em função destes valores que nós colocamos aqui. Por exemplo, quando dois objetos colidem, a massa vai ser muito importante, porque a massa vai corresponder à energia que vai ser libertada e vai indicar, por exemplo, qual é a força do impacto e até que distância é que os objetos vão ser projetados ou não. Pronto, acho que já fizemos aqui uma boa introdução. Já agora só queria falar mais uma coisa. Os materiais. Portanto, voltando aqui ao cubo e ao Default Material. Portanto, já vimos como é que adicionamos componentes, mas o Default Material não é um componente que nós podemos adicionar diretamente aqui. O Default Material tem que ser criado na pasta dos Projects primeiro. Então vamos aqui à pasta dos Projects e vou-vos mostrar onde é que isto está no computador. Portanto, eu vou clicar aqui no Project com o botão direito e vou fazer Show in Explorer. E agora vou-vos mostrar como é que isto está. Portanto, no meu caso está nesta pasta, que é o nome que eu dei ao meu projeto. E se vocês repararem lá dentro, existem um conjunto de pastas. Uma delas é a pasta Assets. Esta pasta Assets é aquela que vocês veem ali, que é onde vão estar todos os elementos que vão fazer parte do nosso projeto. Todos os elementos têm que estar aqui dentro. Vocês podem adicionar um elemento ao projeto, podem adicionar se quiserem manualmente para dentro desta pasta, com o explorador do Windows, mas é muito melhor se vocês o arrastarem para dentro diretamente aqui da pasta Project. Seja ela uma imagem, seja um som, nós depois vamos fazer isso mais à frente. E vocês, a única coisa que têm que fazer é pegam no ficheirozinho no explorador do Windows e arrastam-no para ali e o próprio Unity vai copiá-lo para dentro desta pasta dos assets. Como podem ver, não há nenhum ficheiro de projeto, como existe, por exemplo, no Visual Studio, quando nós criamos um projeto. O Unity, quando nós vamos abrir o projeto, o que ele analisa é as pastas que o projeto tem. E se existirem estas pastas, ele assume que é um projeto do Unity e vai tentá-lo abrir. Se não existirem estas pastas, ele não o vai abrir e vai dizer que não é um projeto válido. Portanto, se vocês querem fazer cópias de segurança do vosso projeto, o que vocês têm que fazer é pegar nesta pasta aqui, zipá-la e guardá-la num sítio qualquer. Portanto, e tem uma cópia de segurança do vosso projeto. Então, dentro da pasta Assets, como eu disse, é onde vão estar todos os elementos. Se vocês repararem, dentro da pasta Assets, eu já tenho uma pasta chamada Scenes. Eu vou voltar aqui ao explorador do Windows. Assets, Scenes, cá está ela. Estão a ver, as minhas cenas que eu criei estão aqui dentro. Então eu vou criar mais pastas dentro da pasta Assets. Vou fazer botão direito, Create, e vou criar, por exemplo, materiais. E depois vou fazer outra vez botão direito em Assets, Create. E agora vou pôr cá, por exemplo, Scripts, que é onde vou pôr o meu código. E depois ainda vou fazer outra vez botão direito, Create, Audio, é onde eu vou pôr os meus ficheiros de som. E depois vou voltar a fazer botão direito, Create, Folder, 3D Model.
Portanto, todas as minhas pastas que eu vou organizar, vou usar para organizar o meu projeto, vão ter que estar dentro da pasta Assets. Portanto, tudo aquilo que eu vou criar vai ficar aqui. Porque é que isto é muito importante? Simples. A organização é muito importante para os nossos projetos, porque nós vamos chegar a uma altura em que temos centenas, se não milhares de ficheiros. E se nós não estivermos organizados, perdemos completamente. Portanto, é muito importante estarmos organizados. Então, como eu disse, vamos criar um material para aplicar ao cubo e depois podemos criar outro material para aplicar aqui ao chão. Então, vou à pasta dos materiais, vou fazer botão direito, Create, e agora vou procurar aqui Material. Está ali. Atenção que também existe um que é Physics Material, não é este é mais à frente, é mesmo só Material. E agora vou-lhe chamar azul, por exemplo. Ou seja, este material vai ser a cor azul. Nós podemos ter no material, podemos ter texturas. As texturas vocês arrastam-nos para estes quadradinhos aqui. Nós também vamos ver isso mais à frente. Quando é só uma cor sólida que nós queremos dar ao nosso material, vamos aqui este quadradinho ou retângulo branco, clicamos, vai-nos aparecer esta janelazinha. E agora nós escolhemos aqui o azul que nós queremos. Pronto. E agora para aplicar este material ao cubo, é só chegar aqui e ela está para cima dele. Já tenho o meu cubo azul. Agora vou fazer a mesma coisa para o chão. Vou criar, por exemplo, um material amarelo. E agora venho aqui. Desta vez podemos usar também esta ampulhetazinha ali. Depois que nos permite clicar no sítio, quando nós queremos copiar uma cor que já temos. Portanto, vou aqui agora o amarelo. E escolher o amarelo. Mas reparem que vocês aqui por baixo têm, vou aplicar o amarelo no chão para se ver melhor. Vocês têm aqui dois slidezinhos, um que permite indicar se o amarelo é mais ou menos metálico, neste caso. Portanto, e vocês podem ver que vai mudando a tonalidade ali do meu amarelo, a maneira como a luz reflete nele, ou se ele é mais smooth ou menos smooth. Portanto, se ele reflete mais ou menos a luz. Vocês também podem ver esse efeito aqui. Nem sempre o efeito que nós estamos aqui a ver no separador game é o efeito final. Porquê? Porque por vezes não, nós vamos ter que calcular a informação de iluminação e neste momento ainda não o fizemos. Como nós vamos falar de iluminação mais à frente, nós vamos ver esse pormenor mais em especial, mas esta informação da cor aqui por vezes até parece mais escuro do que aquilo que é na realidade, e a razão é porque nós ainda não calculamos a informação da iluminação. Se vocês repararem aqui em baixo no meu Unity, eu tenho Auto Generate Lighting Off. Porquê? Porque eu não quero que no meu computador o Unity esteja constantemente a calcular a informação de iluminação, porque isso torna o jogo, o Unity, muito mais pesado. E eu vou calcular manualmente quando eu quiser. Eu depois vou-vos mostrar onde é que está esta opção. Eu vou calcular manualmente quando eu quiser. Em relação às janelas, já agora só para terminarmos, vocês têm aqui no menu Window todas as janelas que vocês podem ter no vosso interface. Portanto, aqui na parte do geral temos a cena, o game, o inspector, a hierarquia, o projeto e a consola. São aquelas que normalmente eu tenho abertas. Mas também podemos ter, por exemplo, aqui no rendering a informação da iluminação, Light Settings, nós também vamos usar esta. Animation, nós vamos usar estas duas, o Animation e o Animator. Vamos utilizar também neste do AI Navigation. E depois há aqui algumas que são muito importantes, por exemplo o Profiler, que nos permite ver a informação de como é que o nosso jogo está a correr, a quantas frames ele está a correr. E depois temos aqui o Physics Debugger, que nos ajuda por vezes a detectar problemas, como às vezes o nosso player bate numa parede invisível e nós não percebemos, então, mas ele está a chocar contra o quê? Porque é que ele não anda? E às vezes não percebemos que há ali um collider que está lá perdido, está mal configurado. E isto aqui ajuda-nos a detectar esse tipo de problemas. Asset Store, que está aqui. Quem tiver na versão 2020 e 2021, esta janela já não está assim. Eu vou fechar. Para fecharem, já agora, para vocês fecharem um destes separadores, botão direito Close, Tab, ou então vocês podem vir aqui e fazer maximizar. Se vocês quiserem que um separador ocupe o ecrã todo, podem maximizá-lo. Pronto. O que eu estava a dizer, a Asset Store, para quem está nas versões mais recentes do Unity, tem que estar aqui no Package Manager. Vai ser aqui que vocês vão encontrar. A Asset Store também vocês podem aceder a ela através da web, portanto com o vosso browser. Têm é que fazer o login com a vossa conta que associaram ao Unity para poderem depois importar para o vosso projeto os elementos que vocês têm que importar. E então, um dos elementos que nós vamos utilizar é o Standard
Standard. Free Assets Package, acho que é assim que ele se chama. Portanto, o que é isto? É um pacote de assets que a Unity criou e que nós podemos utilizar para começarmos os nossos projetos. Não é nenhum destes. Deixem-me tirar daqui o free para ver se ele aparece. Será que ele deixou de existir? Deixem-me pôr aqui o nome Unity, pode ser que ajude a encontrar o que nós queremos. Não. Quando vocês importam um package, depois ele fica associado à vossa conta e é mais fácil até para o encontrarem se vocês forem depois aqui à vossa conta e podem procurar pelos My Assets. Deixem-me já agora, eu vou por aqui e depois até posso partilhar o link com vocês para não terem que pesquisar. Já tenho aqui muitos também. Pronto, é este aqui que nós precisamos, que é, afinal só diz Standard Assets, não diz Package. Deixem ver se eu consigo voltar aqui e pesquisar só por Standard Assets, a ver se ele aparece. Eu costumo pôr aqui também o free, se vocês quiserem podem aqui pôr, mas já aqui está, Standard Assets. E depois vocês, se quem ainda não fez o download a primeira vez, vai-vos aparecer aqui uma opção para fazer download e depois vai-vos aparecer a opção para fazer o import. Pronto, e este processo vai demorar um bocadinho, mas basicamente o que ele vai fazer é adicionar no Unity uma pasta chamada Standard Assets e vai colocar lá uma série de elementos que nós depois vamos poder utilizar no nosso jogo. Vai haver um erro associado a um ficheiro, porque estes Standard Assets foram feitos para a versão 2018. Pronto, está aqui tudo aquilo que ele vai importar. Se vocês não quiserem importar tudo, podem desativar algumas destas coisas. Eu vou deixar importar tudo, apesar de nós não vamos utilizar isto tudo, mas vou deixar importar tudo. Como eu estava a dizer, isto foi feito para a versão 2018, então há um script que tem um pequeno erro, porque o código que utiliza lá já foi substituído. A solução é muito simples, é apagar esse ficheiro que nós não vamos precisar dele. Portanto, é só ir lá e apagar o ficheiro. Se quiserem dar-se ao trabalho, podem fazer outra coisa, que é alterar o código. Também não é muito difícil alterar o código, tem um erro. Mas como nós não vamos precisar dele, a minha sugestão é que vocês simplesmente apaguem-no e está feito. Eu vou deixar só aqui importar. Quando acabar, eu vou fechar aqui a janela da Asset Store, já não vou precisar dela. O computador agora está aqui a ferver. Para o Unity é muito importante termos um disco rápido, de preferência um SSD, porque o Unity gera muitos ficheiros. Portanto, por cada ficheiro que nós temos no nosso projeto, o Unity vai gerar pelo menos mais um ficheiro.
onde vai estar a informação fundamental do nosso ficheiro que importamos, e faz muitos ficheiros pequenos. E se nós tivermos um SSD, como no Windows normalmente, um SSD faz muita diferença, mas aqui no Unity, nos nossos projetos, ainda mais. Bom, parece que já terminou. Eu vou agora aqui, tirar aqui o Maximize, vou fazer botão direito e Close, vou voltar a pôr isto aqui do game para ali, vou ficar aqui com a cena. Pronto, e o que nós importamos foi isto que está aqui, Standard Assets, e está aqui tudo aquilo que nós importamos, que depois nós vamos utilizar. Agora que terminamos de importar o Standard Assets, podemos ver aqui em baixo que o Unity diz-nos que temos um erro. Portanto, sempre que nós importamos elementos novos para o nosso projeto, o Unity faz a importação e se houver código faz a compilação. Estes erros que vocês veem aqui em baixo também aparecem aqui na consola. E normalmente na consola eu costumo ter o collapse ativo, o que vai fazer aparecer aqui um númerozinho a indicar quantas vezes aquele erro ocorreu. Costumo pôr o clear on play, que é para quando eu começar o jogo limpar os erros todos, e também o clear on build, quando fazemos uma build do nosso jogo para limpar os erros. Se nós clicarmos aqui no clear, devem desaparecer os erros. No entanto, se persistirem os erros, quer dizer que este erro ainda continua a existir no nosso projeto, e se nós tentarmos arrancar o jogo, ele não nos vai deixar executar porque diz-nos que temos erros. A mesma coisa acontece se nós estivéssemos a fazer código. Portanto, se nós estivéssemos a fazer agora código, o código que nós estivéssemos a criar ou importar só seria recompilado depois deste erro estar resolvido. Este erro, como eu vos disse, tem a ver com um código que já está desatualizado para a versão 2019 do Unity. Então o que nós vamos fazer é apagar este ficheiro. Portanto, vamos à pasta Assets, depois dentro da pasta Assets, à pasta Standard Assets, Utility e Simple Activator Menu.cs é o ficheiro que vamos apagar. Portanto, então vamos aqui ao nosso projeto. Portanto, como já disse, o projeto tem tudo aquilo que faz parte do nosso jogo, ou poderá vir a fazer parte do nosso jogo. Vamos então a Standard Assets, vamos a Utility, e aqui dentro vamos então apagar o ficheiro Simple Activator Menu. Botão direito, fazemos delete e o erro desaparece. E agora sim o nosso jogo já pode ser utilizado, já podemos compilá-lo. Aliás, o próprio Unity está a reimportar tudo. Então, este é o tipo de avisos que por vezes nos aparecem, mas estes avisos não impedem que o nosso jogo possa ser executado. Portanto, estes são daqueles que nós clicamos ali no clear, desaparecem, e então nós podemos executar sem resolver aqueles avisos. Quando temos erros é que não, temos mesmo que os resolver para podermos executar depois o nosso jogo.